Olá pessoal, tudo tranquilo aí com vocês? Beleza? Então hoje nós vamos dar sequência à aula sobre módulos que foi dado anteriormente, né? Aula 1, essa aqui vai ser a aula 2, onde vou resolver da primeira bateria alguns exercícios apenas porque a teoria dessa primeira parte já foi feita na primeira aula. Então só vou fazer um ou dois exercícios para ilustrar e sim concentrar os esforços aqui na segunda bateria aqui, que é resolução de gráfico. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão e entre uma aula e outra aqui eu atendo aí as dúvidas dos alunos. Então para esse primeiro caso aqui, gente, só vou fazer isso aqui rapidamente, só observando que essa questão D aqui, qual é a raiz, qual é o valor que zera essa expressão aqui interna? Muita gente pode pensar, é o menos 7, não. Se você atribui o valor menos 7 para o x, com esse menos vai dar mais, então cuidado. Então você vai atribuir para o x valor 7 positivo, porque 7 positivo com esse menos vai dar menos 7. Menos 7 mais 7 vai dar 0. Bom, então vamos pegar isso aqui como exemplo só. Então eu vou ter duas condições para x maior ou igual a 7 e tenho outra condição para x menor ou igual a 7. Então quando eu tenho uma raiz única, você tem que fazer as duas condições. No caso aqui do f, que eu tenho duas raízes, já é diferente, conforme a gente já viu na aula passada. Então, mas vamos fazer aqui rapidinho. Se o x for maior do que 7, você percebeu, por exemplo, o número 10, menos 10 mais 7 vai dar negativo. Ou seja, quanto maior o valor acima de 7, mais negativo vai ficando, concorda? Então, você já sabe que nesse caso aqui, quando x é maior do que 7, o módulo de menos x mais 7 vai ficar negativo. Se eu sei que é negativo, então você vai fazer aquele truquezinho do menos, copia aqui a expressão aqui dentro, do jeito que está, depois multiplica os sinais, vai dar x menos 7, não é isso? Quem já está acostumado não precisa fazer essa conta aqui de menos, né? Já pode fazer direto. Olha, se ele vai ficar negativo, basta trocar os sinais aqui dentro e colocar aqui, tá? Mas isso depois que você adquire uma certa prática, tá? E quando, nesse caso aqui, excepcionalmente, então quanto menor o valor de x, mais positivo ele vai ficando, concorda? Tá? Então, menos x mais 7, eu sei que quanto menor o valor de 7, abaixo de 7, mais positivo ele vai ficando. Então, não precisa colocar nada, você só copia menos x mais 7. A segunda questão aqui, quais são as raízes aqui? Todo mundo já sabe, as raízes são 2 e menos 2. Quando é segundo grau, você já sabe que esse gráfico é dar uma parábola. Então, vou fazer aqui um esboço, menos 2 e o 2 aqui. O gráfico seria algo parecido com isso aqui, não é isso? Agora cuidado, olha só, qualquer valor acima do 2 que eu atribuir, o gráfico não vai ser positivo, olha só, acima desse ponto aqui, ó, que essa aqui é a reta x, não é isso? Acima desse valor o y é positivo, tá aqui? Sempre lembrando que o y é representado pelo gráfico, tá? E onde que o gráfico é negativo? Dessa linha para baixo, ó. Ou seja, nesse intervalo aqui, ele é negativo. Qualquer valor que pegar acima do 2 é positivo e qualquer valor abaixo do menos 2 será também o y positivo. Entendido, gente? Tá? Então, essa parte aqui que eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado. Então, para x maior do que 2 ou menor do que menos 2, ele vai ficar positivo. Então, para x maior ou igual a 2, para x menor ou igual a menos 2, nesse caso aqui, o módulo de x ao quadrado menos 4, como eu sei que nesses dois casos aqui ele é positivo, basta copiar a expressão interna aqui. É isso? Agora, cuidado aqui, nesse caso aqui, ó, quando o x for menor ou igual a 2 e maior do que menos 2, nesse intervalo aqui, eu sei que esse cara vai ficar negativo. Então, x ao quadrado menos 4, eu tenho que trocar os sinais lá. Fazer x ao quadrado menos 4, que é igual a... O restante das questões, quem quiser fazer aí em casa e depois mandar para mim aqui nos comentários, manda aí, tá? Quem tiver alguma dúvida. Beleza? Mas eu acho que a maioria já entendeu. Vamos para o gráfico agora, né? Bom, então agora, gente, vamos fazer passo a passo a montagem do gráfico dessa primeira equação modular aqui. Y igual a módulo de x mais 3. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, tire o módulo dessa
equação modular, deixa ela como se fosse uma equação normal. Isso aqui é em caráter provisório, não é uma coisa que tem que ser feita, tá? Eu utilizo essa mancadinha aqui para facilitar o meu cálculo. No final vocês vão ver o que realmente vai estar valendo. Isso aqui é só uma equação auxiliar. Então vamos lá. Primeiro, você copia esse cara aqui e vamos montar uma tabela aqui. Olha só, nessa tabela aqui, você copia ele, y igual a x mais 3. Pergunta, qual é a raiz dessa equação? Ou seja, qual é o valor de x que zera esse valor aqui? Todo mundo sabe, é o menos 3, certo? Menos 3 mais 3 dá zero. Então, você marca esse menos 3 aqui no eixo x, que é o meu ponto A aqui. Agora, nós vamos traçar essa reta aqui, mas como ela é uma reta auxiliar, eu vou fazer uma reta tracejada. Mas só que eu só tenho um ponto, eu preciso de um outro ponto. Bem, o outro ponto, lembra que eu falei? Que tal sempre adotar o valor zero para o x? Se eu adotar o valor zero para o x, o que vai acontecer? Y vai ficar 0 mais 3. Y igual a 3. Pronto, então eu já estabeleci o segundo ponto de coordenada 0 e 3. Então, eu marco esse ponto 0 e 3, está aqui o ponto B. Como eu disse, é uma reta auxiliar, então vamos fazer essa reta pontilhada. Então está aqui a reta pontilhada, essa reta auxiliar. Agora sim, agora é para valer, tá? Agora nós vamos fazer para o módulo, quando ele for positivo, ou seja, para a direita da raiz, qualquer valor que eu pegar, ele vai ser positivo. Se é positivo, ficou x mais 3, certo? Então eu copio essa equação aqui embaixo e vou montar uma tabela para ele. Mas a tabela eu só posso utilizar valores que a condição aqui está me mandando aqui, ó, x tem que ser maior ou igual a menos 3. Bom, então eu posso pegar o menos 3? Posso. Então eu peguei o menos 3 e o y deu 0. O outro valor que eu posso pegar, o 0 pode ser, está à direita de menos 3? Está. Então eu já vou pegar, ou seja, praticamente coincidiu do anterior aqui, tá? Só que, para o segundo caso, que agora está valendo, eu só posso fazer a reta a partir do menos 3 para a direita. Então, por isso que eu vou pegar esses dois pontos aqui, A e B, e já traçar agora a reta que está valendo. Então, a reta que está valendo agora é essa cheia aqui, essa amarela aqui cheia. Já faz parte da solução, uma parte. Ainda não está feita toda a resolução. Agora eu vou pegar para valores abaixo de menos 3, à esquerda de menos 3. Eu posso pegar o menos 3? Posso, pode ser igual. Então eu peguei aqui o menos 3, deu 0, conforme está aqui, que seria o próprio ponto A. Agora, você poderia pegar o menos 4, pode pegar o menos 5, pode pegar... Não importa, tá? Eu só peguei o menos 6 aqui para mostrar um detalhezinho aqui. Bom, então vamos lá. Ó. Se o x vale menos 6 com esse menos aqui vai dar mais. Mais 6 com menos 3 vai dar 3 positivo. Então a coordenada do ponto C é menos 6 e 3, certo? Então x vale menos 6, então eu traço uma retinha aqui e traço outra retinha aqui, olha só. Então já localizei os dois pontos que me interessam, só que eu não posso pegar essa reta para direita aqui, porque os valores só tem que ser daqui para lá. Então agora eu vou fazer a segunda semirreta. Pronto, olha só, que eu acabei formando então a solução dessa equação modular. Deixa eu puxar aqui para cá para ficar melhor. Olha só, então eu vou apagar essa parte pontilhada agora. Pronto, agora aqui ficou bem mais claro, ficou melhor agora de você enxergar isso daqui. Olha só. Então, o gráfico dessa equação modular fica exatamente nesse formato aqui. Agora, observe um detalhe aqui, olha só. Aqui, se você pegar esse ponto C e rebater aqui, olha, vai ser a menos 3 aqui, olha só, tá? Então, na verdade, essa reta do x aqui, ela trabalha como se fosse uma bissetriz, na verdade, desse ângulo aqui. Bem, entenderam então, gente? Entenderam? Vocês viram como é fácil? Ou seja, você viu que como toda a equação modular está dentro do módulo, é natural que o gráfico todo fica positivo. Olha só, não tem nada abaixo dessa reta da abscissa. Quando a equação toda está dentro do módulo, é natural que o gráfico fique positivo, também totalmente positivo. Ok? Vamos para o segundo exercício agora. Bem, então a questão B tem essa mancadinha do sinal do X aqui que pode derrubar muita gente, tá? Então vamos lá. Mesma coisa, tá? Mesmo processo.
Copiamos a equação sem um módulo, lembrando sempre, é um artifício provisório, tá? Esse aqui não faz parte da resolução em si, eu só uso para me auxiliar aqui a montagem do gráfico. Tá? Bem, então você copiou esse daqui. Cuidado agora na hora de você calcular a raiz. Como eu digo, já muita gente acha que a raiz aqui é menos 5. Não, olha só. Se você adotar o x como menos 5, menos 5 com menos vai dar mais, então vai dar mais 10, não vai ser raiz. Então, gente, quando é assim, a raiz é o 5 positivo, porque o 5 positivo com esse menos aqui vai dar menos, menos 5 mais 5 vai dar 0. Então, a nossa raiz é o 5. Então, primeiro a gente marca aqui a raiz no eixo x. Quando x vale 0, o y vale 5. Então, é o ponto B aqui que eu formei. O ponto A está aqui, o ponto B. Então, esse daqui são os dois pontos que eu escolhi para definir essa reta provisória minha, que é uma retinha auxiliar, tá? Então vai ser essa reta aqui, ok? Tá aqui, por isso que eu pontilhei. Agora vamos para o módulo em si, tá? Cuidado com os valores que você vai escolher. Como sempre digo, é sempre referente à direita da raiz e à esquerda da raiz. Só que nesse caso aqui, você percebeu que quando eu escolho um número à esquerda da raiz 5, qualquer valor que eu escolhi do x, o y está positivo aqui, olha só. Cada valor de x, o y vai dar um número positivo. Por isso que a reta está aqui para cima. Para x menor ou igual a 5, o módulo será sempre positivo. É só copiar do jeito que está aqui. Para vocês verem, olha só, então eu escolhi aqui um ponto. Eu sempre escolho a própria raiz. X é igual a 5, o y é 0. Então, é o próprio A, o próprio A do anterior também. Agora aqui que eu escolhi um número qualquer, eu escolhi um número, por exemplo, x vale menos 1. Menos 1 com esse menos vai dar mais 1. Mais 1 com mais 5 dá mais 6, está aqui. Menos 1 e 6, eu marquei o ponto C aqui. Agora, para essa equaçãozinha aqui, a semirreta que vai servir para mim será só do A para cá. Então, eu criei essa semirreta aqui, olha só. Agora, vamos para o caso quando x for maior do que 5, ou seja, como é que vai ficar quando eu pegar valores para a direita? Nesse caso aqui, eu sei que aqui vai ficar negativo, não é isso? Se vai ficar negativo, eu tenho que multiplicar aqui, então, todo mundo por menos, e vai dar x menos 5. Então, x menos 5. Eu sempre pego a própria raiz. Quando x é igual a 5, 5 menos 5, 0. Aqui eu peguei um outro valor qualquer, à direita do A. Vocês podem escolher qualquer valor, desde que seja maior do que 5. Eu peguei aqui, para não ficar um valor muito alto, eu peguei o valor 7. Se o x vale 7, olha só o que vai acontecer. Se x vale 7, 7 menos 5, o y é igual a 2. Então, x igual a 7, y igual a 2. Então eu marquei o ponto D, que é esse cara aqui, ó. X é 7, o Y é 2, está aqui, o encontro. E formou qual? Formou essa minha nova semirreta daqui para cá, tá? Para ficar melhor aqui, eu apago agora a retinha original. Então, o meu gráfico para essa equação modular é exatamente esse daqui. Vamos agora para a questão C. Bem, então, gente, agora nessa questão C, a única diferença em relação aos anteriores é porque tem uma fração. Qual é o valor de x que zera essa expressão aqui dentro? Dá para fazer de cabeça, né? Olha, 4 sobre 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Então, o valor de x que zera essa equaçãozinha é o 4. Então, a gente já marca a raiz 4. Bem, uma vez que a gente achou a raiz, vamos localizar essa reta auxiliar nossa, ou seja, você copia essa equação modular sem um módulo, mas sempre lembrando, é só um artifício que estou usando para fazer esse gráfico. Então vamos lá. Qual outro valor? Todo mundo já sabe. Vamos fazer x igual a 0. Bom, se o x é igual a 0, essa equaçãozinha aqui, tá? Se o x vale 0, 0 sobre 2 dá 0, o y vai ser menos 2. Então, o nosso ponto B, né, tem a coordenada 0 e menos 2 está aqui. Então agora nós vamos traçar essa reta auxiliar, que seria esse daqui. Está pontilhada exatamente por ser uma reta auxiliar. Agora, tudo que nós formos fazer está valendo para o exercício. Então, olha só, nós temos que fazer referência à direita da raiz e à esquerda da raiz. Qualquer valor maior do que 4 vai gerar um y positivo. Olha aqui, ó, tá vendo? Qualquer valor que você pegar o y, que é o gráfico, está positivo, está acima do
eixo x. Eu escolhi dois pontos aqui. Primeiro, sempre a raiz, o 4, quando x igual a 4, y igual a 0, que é esse ponto aqui. Aí eu peguei aqui agora o ponto 8. Onde é que está o 8? O 8 está aqui, ó. Então é o ponto C. X vale 8 e o y vale 2, tá? Então eu localizei esse ponto aqui. Só que, como eu quero a reta valendo apenas à direita do 4, que é a raiz, então eu já vou desenhar aqui essa reta. Então essa parte que está a linha cheia é a reta que está valendo. Então agora nós vamos fazer para x menor do que 4. Então para x menor do que 4, eu peguei aqui o valor 4 sempre, né, que é a raiz, e 0 que já está marcado, que é o próprio ponto A. Aí depois eu peguei o ponto D, que tem as coordenadas -2 e 3. Então, olha só, se você colocar -2 aqui, -2, aliás, aqui, né? Já está fora da... -2 vezes esse menos dá mais 2. Mais 2 sobre 2 dá 1. 1 mais 2 dá 3. Por isso que deu 3 aqui, tá? Então, meu ponto D é esse ponto aqui. Então, -2 e 3 é o ponto D. Então, eu achei aqui, para x menor do que 4, o ponto A e o ponto D. Então, ligando agora, entre o ponto A e o D, eu vou achar essa semi-reta aqui. Eu vou apagar essa primeira aqui. Pronto. Então, deixa eu puxar aqui agora melhor. Para vocês visualizarem melhor, está aqui o gráfico da equação modular x sobre 2 menos 2. Vamos então agora fazer exercício sobre equação do segundo grau. Vamos lá, vamos ver como que vai ficar isso aí. Bem, então agora vamos partir para o último exercício da bateria aí de exercícios que foi enviado. E essa aqui é sobre equação do segundo grau, que aparentemente parece mais difícil, mas vocês vão ver que é muito mais simples do que os demais, tá? O exercício é y igual a módulo de x ao quadrado menos 9. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vocês tiram o módulo e deixam aqui como se fosse uma equação normal sem módulo. Depois, qual era o passo dos anteriores? Não era calcular as raízes? Isso aqui é muito fácil, né? A raiz disso aqui, quanto que é? 13 menos 3, porque 3 ao quadrado dá 9, menos 9 dá 0, menos 3 ao quadrado também dá 9 e dá 0 também. Então, as raízes são 3 e menos 3. Propositalmente já marquei aqui, ó, para x igual a 3, y0, para x igual a menos 3, y igual a 0. Então, eu já marco aqui no gráfico os dois pontos aqui, as duas raízes. Como o próprio aplicativo, ele já dimensiona aqui a escala dela para adequar ao exercício, tá? Marcado aqui o ponto, eu marquei aqui também o x igual a 0, naturalmente, porque x igual a 0, y igual a menos 9. Então, menos 9 está por aqui assim. Então, como esse aplicativo já dá com precisão tal absoluta, né? Então você viu que x ao quadrado menos 9 é uma parábola, como aqui o A é positivo, então com cavidade voltada para cima. Então vai ficar assim. Então, como sempre, eu faço, como ela é uma equação auxiliar, eu deixo pontilhado. Porém, vamos fazer o seguinte, nesse gráfico daqui para cima já está positivo, não está? E aqui do A para cima também está positivo. Então, o gráfico, essa parte não há necessidade de mexer, tá? Essa que já obedece ao critério do módulo. Agora, essa parte que está embaixo, entre o menos 3 e o 3, eu vou fazer a resolução aqui. Então, olha só, como eu sei que essa parte entre menos 3 e 3 ela vai ser negativa, eu já troquei o sinal aqui, olha. O módulo x ao quadrado menos 9 é igual a menos x ao quadrado mais 9, ok? Então, nesse intervalo aqui, como ele é negativo, eu já faço o sinal trocado. E escolho valores que está nesse intervalo aqui, tá? Então, primeiramente eu escolhi para x igual a 0. Onde que ele vai cair? Vai ser 9, né? Porque, olha, 0 ao quadrado dá 0, sobrou 9. Então, y igual a 9, d 0,9. Então, 0,9 está aqui. Depois eu escolhi também as próprias raízes, mas as próprias raízes são essas aqui. Para menos 3 dá 0 e 3 dá 0. Como é uma parábola, eu fiz questão de fazer mais alguns pontos adicionais que eu não marquei aqui, tá? Por exemplo, o menos 2, x igual a menos 2, ele vai estar por aqui assim, né? X igual a menos 2, olha só, menos 2 ao quadrado vai dar 4, com esse menos aqui dá menos 4, menos 4 mais 9 dá 5. Então, o menos 2 e o 5 está aqui, olha. Menos 2 está por aqui, né? E com a mesma característica eu fiz aqui por 2, 2 igual a 5. O 1 vai dar
8 aqui, e o menos 1 dá 8 também. Então você viu que já formou aqui um gráficozinho aqui, tá certo? Então isso aqui vai me gerar agora realmente o gráfico definitivo, que é esse daqui, ó. Tá vendo? É um W aqui, né? É como se você pegasse essa parte aqui de baixo, o vértice da parábola, e dobra exatamente aqui no eixo X e vira e cola aqui. Então é bem fácil. Se numa prova, num vestibular, alguma coisa desse tipo tiver, você não precisa fazer nada dessas contas, você mesmo já pode pegar e virar isso aqui, vai ser o próprio gráfico do módulo. Tá certo? Então, como todo módulo está contido, toda a expressão, toda a equação está contida no módulo, então todo módulo vai ficar positivo. Beleza? Então, só vou tirar aqui então o gráfico vai ficar melhor assim. Deixa eu tirar esses pontos auxiliares só para... Tá. Então, o meu gráfico vai ficar dessa forma aqui. Entenderam, gente? Fácil, né? Com essa última questão aqui, a gente encerra a aula de hoje. Eu fico à disposição aí para tirar qualquer outra dúvida que possa ter, ou se vocês quiserem mais exercícios, aí é só me escrever. Beleza? Quem gostou da aula, da didática, ou achar que a aula foi útil, interessante, escreve aí nesse canal, tá? Feito exclusivamente aí para atender os alunos, para tirar dúvida de vocês, e convide também os amigos para se inscreverem. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.